E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é um inscrito, gente, e eu estou aqui para fazer mais um resumo, né, das eliminatórias aqui para a Copa do Mundo aqui da Conmebol. Como vocês sabem, na última rodada o Brasil chegou a empatar só apenas com a Venezuela, a Argentina perdeu de virada para o Paraguai e dessa vez eu vou meio que contar praticamente quase todos os jogos, porque sim, meus amigos, dessa vez todos os jogos saíram com gols, tá? Bastante gol, quem diria. O único jogo que, quer dizer, na verdade teve dois jogos que terminaram por apenas um placar bem magro de 1 a 0, né? Que foi no caso da Argentina contra o Peru, né? E do Equador contra a Colômbia, que inclusive o Equador ganhou essa partida, tá? E eu vou começar pelo jogo entre Bolívia contra Paraguai. Lembrando que, como eu já tinha falado várias vezes, a Bolívia joga muito melhor dentro de casa, né? Lá nas altitudes, lá em La Paz, mas tiveram um leve tropeço, sim. Empataram o jogo por 2 a 2 contra o Paraguai. Foi até um jogo bem movimentado, diga-se de passagem. Praticamente quase todos os gols aconteceram no primeiro tempo, né? Lembrando que a Bolívia estava ganhando por 2 a 1. Estava ganhando por 2 a 1, né, do Paraguai. Parecia que ia conseguir mais uma vitória e assim caminhar muito bem na classificação aqui nas eliminatórias, né, poder pelo menos subir um pouco mais alguns degraus, né, na classificação. Mas praticamente já no começo do segundo tempo a equipe do Paraguai empatou o jogo e ficou apenas nisso mesmo. Então Bolívia e Paraguai ficaram neste empate e eu diria que do jeito que tá, até o Paraguai, que começou muito mal essas eliminatórias, tá tendo muito mais chance de conseguir se classificar para a Copa do Mundo do que a coitada da Bolívia, né? E o que mais me deixa um pouco mais triste, meus amigos, é a Venezuela, né? Por que a Venezuela? Porque, meus amigos, a Venezuela acabou enfrentando o Chile fora de casa. Lembrando que a Venezuela, meus amigos, que empatou com o Brasil por 1 a 1 em casa, resolveu agora jogar contra o Chile, o último colocado dessas eliminatórias. E o que a Venezuela fez? Simplesmente conseguiu ressuscitar o Chile, porque foi um jogaço, sim. Tivemos 6 gols nesta partida, sim, 6 gols, e o Chile ganhou por 4 a 2, tá? Inacreditável. Foi um belo jogo. Se eu não estiver enganado, até a Venezuela começou na frente do placar. Sim, a Venezuela começou na frente do placar contra o Chile. Só que após isso, meus amigos, nossa senhora, começou o show do Chile. Teve o gol do empate e viraram o jogo. Fizeram mais 2 gols na sequência. E a Venezuela apenas diminuiu o placar no segundo tempo. Ficou apenas isso. Ou se não... Não, é isso mesmo, exatamente. Simplesmente o Chile começou a jogar um futebol moleque. Moleque mesmo, velho. Porque foi um futebol espetacular do Chile. E inacreditavelmente agora o Chile não é mais o último colocado. Quem é o último colocado agora é o Peru, que foi enfrentar a Argentina lá em Buenos Aires, na Bombonera. E a Argentina ganhou por apenas um placar meio magrinho de 1 a 0. E esse jogo foi tão chato, mas tão ruim mesmo, porque a Argentina jogou muito mal mesmo esse jogo, que no primeiro tempo a Argentina, que foi a única seleção que atacou no primeiro tempo, só chutou 4 vezes, e apenas um desses únicos chutes foi na direção do gol. Se não tiver enganado, eu acho que o único chute que foi na direção do gol foi o chute de falta do Messi, que foi no meio do gol. Nada de tão perigoso assim, eu diria. Porque se a gente for falar de algum lance perigoso, pelo menos tivemos algumas participações do Julián Álvares, do Lautaro Martins, né? Lembrando que o time jogou com a mesma formação que enfrentou o Paraguai, né? Com o Messi, Julián Álvares e o Lautaro Martins, né? No ataque, esses três, né? As únicas diferenças da equipe, eu diria que são apenas os laterais, né? Que praticamente tiveram que trocar o Molina e o Acunha, né? Aí colocaram o Tagliafico e o nosso Montiel no lugar disso, que também não é lá grandes coisas assim, as laterais da Argentina, mas pelo menos um pouquinho melhor, né? Eu diria, um pouquinho melhor.
mas não nem tanta diferença assim. Mas de qualquer maneira, não foi um jogo muito bom mesmo da Argentina. O Peru também é uma seleção muito fraca, né? Então praticamente não ia incomodar nem um pouquinho a Argentina, né? Nesse jogo. E simplesmente o único ataque muito perigoso já no segundo tempo foi o golaço de voleio, que foi o único gol mesmo da partida, que simplesmente o Messi estava na ponta esquerda, conseguiu passar por dois marcadores, fez o cruzamento e o nosso Lautaro Martínez conseguiu fazer um voleio lindo, lindo, espetacular, que teve um desvio, né, no meio da jogada, né, mas foi um belo golaço do Lautaro Martínez, como eu falei, né, no vídeo anterior. Que inclusive no vídeo anterior eu falei que no jogo contra o Paraguai ele fez o único gol da partida também, né? Pra Argentina. O homem está com fome de gol, tá? O homem tá jogando muita bola. O Lautaro Martínez, rapaz, 15 segundos o Lautaro Martínez, tá? O homem tá on fire. O homem tá on fire, tá? E pra fechar, vamos falar então finalmente da seleção brasileira. Ah, não, na verdade acabei esquecendo. Não tem seleção brasileira nada por enquanto, porque ainda tem Colômbia e Equador. Sim, Colômbia e Equador se enfrentaram. Lembrando que a Colômbia tinha perdido para o Uruguai depois de um jogaço, né, de 5 gols e simplesmente 2 gols no finalzinho do jogo. Simplesmente 2 gols aos 50 minutos, sim. Foi uma loucura esse jogo entre Uruguai e Colômbia. E infelizmente a Colômbia perdeu novamente. E não só como perdeu, meus amigos, e agora ele perdeu a segunda colocação. Na verdade já tinha perdido a segunda colocação pro Uruguai, só que estava com a mesma pontuação. Só que agora, meus amigos, complicou um pouco mais pro lado da Colômbia, né, que agora certamente é o terceiro colocado nessas eliminatórias. E sabe o que aconteceu? O Equador, com essa vitória, sim, o Equador venceu a Colômbia com o único gol do Ener Valencia, que foi um golaço, como vocês estão vendo aqui, Senhor Jesus. O que ele fez assim para entortar em cima da defesa da Colômbia foi algo magistral. E ele guardou esse golaço sem nenhuma dificuldade. Parecia que ele chutou sem nenhuma dificuldade essa construção dessa jogada. Mas com essa vitória, meus amigos, o Equador, ele passou, tá? Passou a seleção brasileira e agora tá figurando em quarto colocado. Porque, como vocês sabem, agora podemos entrar então finalmente para a situação entre o jogo de Uruguai e Brasil. Lembrando que o confronto anterior entre Brasil e Uruguai, o Uruguai venceu no Brasil, lá em Montevideo. Lembrando que foi uma partida onde o Darwin Núñez estava endemoniado, jogando pra caramba, né? Fez gol e fez assistência nessa mesma partida. Dessa vez não fez muita coisa muito interessante, né? Porque também ele tá numa sequência meio ruim também pelo Liverpool. Mas o Brasil tropeçou novamente contra um time sul-americano. Foi bem o resultado contra a Venezuela. Terminou 1-1 num jogo marcado que aconteceu lá na Fonte Nova, lá em Salvador. Que foi um jogo em que tinha pouca gente. Nossa senhora, o público, eu acho que se manifestou e não querem ir mesmo assistir o jogo da seleção brasileira, mas também porque tem outros fatores muito importantes, porque simplesmente a CBF coloca o preço de uma maneira ridícula. Se não estiver enganado, o preço mais barato para você assistir esse jogo entre Brasil e Uruguai era R$600. E eu nem sei se esse preço de R$600 era preço de meia entrada. Eu acho que não era meia entrada, porque se fosse meia entrada, eu acho que era R$300, mas R$300 também já era muito caro, de qualquer maneira, meus amigos. Então R$600 de um ingresso inteiro já era um negócio absurdo, né? Pelo amor de Deus, R$600 para você assistir a seleção brasileira, que atualmente está numa fase péssima, pelo amor de Deus, né? Péssimo negócio que a CBF arranjou pro público da Bahia, né? Pra tentar assistir esse jogo, né? Mas assim, foi um jogo que também foi movimentado, ou por partes até meio ruim. Mesmo sabendo que o Brasil jogou bem, realmente, assim, pelas palavras do Rafinha, que vocês, que pós-jogo ele falou: desculpa pela palavra, mas o Brasil jogou para o tal, né? Ele simplesmente falou isso. E sim, o Brasil até que jogou bem, mas, cara, o padrão brasileiro, torcedor brasileiro, o brasileiro quer ver o Brasil
massacrar, né, o adversário, né? Mesmo que seja um rival que não seja tão a lá nível da Argentina, né? Mas era o Uruguai. O Uruguai, como falei, estava tropeçando, mas depois de uma vitória muito espetacular para cima da Colômbia, tava on fire, né? E, bem, o Brasil simplesmente não correspondeu. Os jogadores não corresponderam novamente, que inclusive depois, após o jogo terminar, os torcedores estavam vaiando, né? Saíram vaiando, né? Os jogadores. E, bem, vamos então agora comentar um pouco dos gols, né? Que são mais importantes. Lembrando que os dois gols aconteceram no segundo tempo. O primeiro gol da partida saiu nos pés do Valverde, belo gol, diga-se de passagem, né? Que ele recebeu meio que tipo na entrada da grande área. Começou a cortar para a direita e ele achou um espaço muito bom para chutar no canto esquerdo do Ederson, sem chance de defesa, porque ele chuta muito bem, tá? Para quem duvida que o Valverde não é a lá tanto um goleador nato, mas se você der espaço para ele, inclusive porque ele joga no Real Madrid, cara, mano, ele tem uma potência na perna direita e ele guardou esse gol sem nenhuma dificuldade. Mas beleza, parecia que o Brasil já tava perdido, muita gente já tava achando, vamos lá, Brasil, vai perder o jogo, aí, que maravilha. Passou 8 minutos, o Gerson acertou um belo chutaço de esquerda fora da área, que inclusive era algo que eu tava elogiando, né, no vídeo anterior, que ele era um jogador que tava buscando e que deu mais perigo no gol da Venezuela. Tinha feito pelo menos uns 2, 3 chutes de perna esquerda de fora da área, tinha direção, e pelo menos dessa vez, finalmente, no jogo contra o Uruguai, ele marcou o seu golzinho. E mais importante, meus amigos, esse aqui foi seu primeiro gol pela seleção e foi um belo chute que passou por 2 defensores e ganhou do Rocher. Belo chutaço do Gerson. Só que depois, após disso, depois desse gol aqui, o jogo acabou, tá? Simplesmente o jogo acabou, porque não tivemos várias jogadas muito boas do Rafinha, do Vini Júnior, inclusive o Estevão também entrou na partida, só que também não conseguiu criar muita chance assim. E praticamente o jogo terminou dessa maneira muito morna, muito chata e para tristeza de todos os torcedores brasileiros que foram acompanhar essa partida lá na Fonte Nova. Pois é, então realmente é uma situação que não tá legal. O Brasil agora é o 5º colocado, voltou para a 5ª colocação de novo nas eliminatórias. O negócio tá muito triste, enquanto a Argentina disparou na liderança das eliminatórias, né? Tipo, já tava meio que sofrendo, né? Porque como eu já falei, né? Tinha perdido pro Paraguai. A diferença de pontos para o Uruguai e para a Colômbia não era tão grande assim, mas contra o peso da Colômbia, de novo. E do Uruguai que empatou com o Brasil, agora a Argentina se distanciou novamente dos seus rivais. E eu acho que é bem provável que a Argentina vai se classificar para a próxima Copa do Mundo em primeiro colocado, porque eu duvido que aconteça algum desastre natural, eu diria. E pro Brasil, bem, não sei o que pode acontecer, mas é assim, meus amigos. Literalmente, as eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano 2024 terminou aqui em novembro, e aí a gente só se encontra em março. Então, meus amigos, para eu fazer esse tipo de vídeo vai demorar, tá? Vai demorar, porque a gente só vai se encontrar de novo só em março do ano que vem. Mas é isso, gente. Gostaram? O que vocês vão achar do Brasil agora? Será que o Brasil vai reagir nos próximos meses? Porque vai precisar, porque a situação tá feia. Mas é isso, gente. Falou.